Bem, graça e paz, amados. Hoje nós estamos terminando o nosso curso de capelania. Eu vou falar de duas capelanias hoje: a capelania familiar e a capelania escolar. Já falamos da hospitalar, prisional e a militar. Então, nós temos aí 5 capelanias, embora existam mais, mas eu escolhi essas principais, que são as mais comuns, que a maioria de nós já exerceu ou vai exercer de alguma forma. Então, deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint, projetar ele. Agora, voltar aqui. Espera aí. Primeiro tem que compartilhar o ecrã, né? É isso. Deixa eu ver lá. Aí agora a gente vai e compartilha aqui, PowerPoint. Todos estão me vendo? Estou Todos vendo, estão? estou vendo. Tá Tô conseguindo vendo ver, né? por... Tá tô vendo? vendo Ô, por... pastor. Tá vendo e Não, ouvindo, só né? estou vendo só vendo só a apostila só, viu? Tá ótimo, tá ótimo. É porque você tá no celular e realmente, às vezes, Mas, é um pouco complicado, entendeu? mas nos quadradinhos embaixo que fica as pessoas, eu tô lhe vendo, dá para ver, viu? Pronto, ok. Então, amados, vamos falar hoje, graça e paz, né? Boa noite. Vamos falar hoje sobre capelania familiar e capelania escolar. E com essas duas capelanias, nós encerramos o curso de capelania. Vocês terão, com exceção aí do Juscelio, que teve problema no celular, terão aí uma semana para entregar os resumos para mim, certo? Depois disso, eu Ok. vou excluir o grupo, porque encerrou o curso, né? Excluí o grupo, mas todos têm meu contato, são meus amigos e podem e devem, né, entrar em contato, fazer perguntas, enfim. E aí eu vou dar o pronto, depois de vocês enviarem para mim os resumos, eu dou o pronto para o pastor Vitor, que vai enviar para vocês a credencial de capelania e o certificado do curso de capelania, ok? Então vamos lá. Capelania familiar. Objetivo da capelania familiar: afirmar a visão do propósito eterno de Deus na constituição da família como base da sociedade. Qual é o propósito eterno de Deus? É importante aqui, viu? Não está na apostila. O propósito eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versos, se eu não me engano, 24 a 26, e em Romanos, capítulo 8, verso 29, certo? Então, o propósito eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Voltando aqui à nossa aula. Afirmar a visão do propósito eterno de Deus, que já expliquei qual é, na constituição da família como base da sociedade. Nós sabemos que os problemas da família se tornam problemas na sociedade, certo? A falta do pai, muitas vezes uma questão de violência sexual com os filhos, com a mulher, isso vai gerar consequências terríveis, né? E uma desestruturação da família e da sociedade como consequência. Através de ações que incentivem a reestruturação dos lares, doutrinando as pessoas através dos princípios divinos com relação à importância de cada um dos papéis dentro da família. Nós temos que ter essa consciência
que cada um tem um papel e que existem prioridades na família. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, as prioridades de Deus para a vida do homem. Está aqui a minha mão. Prioridade 1, dedão para cima, Deus. Essa é a única, né? Na horizontal. Na vertical, prioridade 2, cônjuge. Prioridade 3, filhos. Prioridade 4, trabalho. Prioridade 5, perdão, trabalho. Prioridade quinta ou 5, o ministério. Essas prioridades estão baseadas em Efésios capítulo 4 e 5. Depois nós vamos ver aqui na apostila alguns textos. Metas do capelão familiar. Para cumprir o objetivo da capelania familiar, primeiro, apresentar o padrão divino. Qual é o padrão divino? É homem e mulher. Embora hajam hoje aí distorções e também haja por parte da sociedade uma imposição para que a gente aceite algo que não é normal, que não é bíblico, a gente tem que manter o padrão original, que é o padrão de Deus, que é o padrão divino. A família é constituída por um homem e uma mulher. Bem, nós, né, como cristãos, se alguém tem uma outra opção diferente da nossa, você, como cristão, vai respeitar a opinião dele. Mas nós não podemos concordar que aquilo é o certo. Porque não existe duas coisas certas, certo? Só existe uma verdade, não existem duas verdades, só existe a verdade. A verdade é Jesus. João 14,6, a verdade é a palavra, porque a palavra é Jesus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o padrão divino é um homem e uma mulher. Aí está constituída a família. Esse é o padrão de Deus. E o capelão tem que apresentar esse padrão sempre que for aconselhar uma família. Não pode fugir do padrão bíblico. Amém? Segundo, identificar as alterações no padrão. Caso haja alguma alteração desse padrão aqui bíblico na família que o capelão for aconselhar, ele deve identificar esse padrão imediatamente, para ele saber como vai trabalhar. Né? Reestruturar a família, encaminhar a uma denominação. Então, se você não é o pastor daquela família que você está aconselhando, você está apenas como um capelão, certo? Um irmão, um conselheiro cristão, e aquela família ali não participa de nenhuma denominação cristã, então você vai orientar elas para que elas participem, certo? De uma denominação cristã. Você vai orientá-las. Se possível, se você conhecer alguma que seja próximo à casa dessa família, que seja uma congregação bíblica, porque a gente tem visto cada aberração, meu Deus do céu. Você vai orientá-los para que eles participem dessa congregação. Se possível, até falar com o pastor e dar o endereço deles. Agora você conversa com eles. Olha, eu posso dar o endereço e o nome de vocês ao pastor da igreja aqui mais próxima? E aí o pastor procurar essa família para integrar ela, né, à congregação, para que ela seja discipulada, acompanhada, cuidada, amada. Isso é importante. Manutenção do padrão divino deve ser realizado pela denominação a qual a família está vinculada. Isto se ela estiver. Mesmo que ela esteja vinculada a uma denominação, você pode, como capelão, cristão, irmão, aconselhar, orar. Mas quem vai manter, fazer a manutenção desse trabalho
é a denominação a qual a pessoa está vinculada, com os seus pastores, com o líder do Ministério de Casais, que com certeza vai acompanhá-los. Tem trabalho para isso. Amém? Padrão divino, já falei. A verdadeira essência humana está na alma criada pela composição do corpo, pó da terra, com o sopro divino, espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que é a família? Isso é o padrão divino. A família é a célula mãe da sociedade. O pessoal gosta de usar a palavra, o termo mater, né? Mas mater significa mãe. A família é a célula mãe da sociedade, raiz de todas as culturas, a mais nobre ou principal criação divina. Foi Deus quem criou a família, foi Ele quem estabeleceu a família, foi Ele quem celebrou a primeira união, o primeiro casamento, certo? E ninguém pode mudar isso. Uma família é constituída por um homem e uma mulher, e ponto final. Podemos ver através das Escrituras que a palavra de Deus criou tudo. A palavra de Deus criou tudo. Haja luz, houve luz. Mas quando se tratou da família, não foi pela palavra, mas foi a própria mão de Deus que criou. Quando ele faz cair, né, um sono ali sobre o homem, tira da sua costela, forma Eva. Ali a gente vê a primeira cirurgia, a primeira anestesia da história. Deus é maravilhoso. Então, quando Deus tratou da família, ele fez com as próprias mãos, ele caprichou. A melhor das criações de Deus foram o homem e a mulher. Foi a família, a melhor criação de Deus. Amém? A criação do homem é completa, pois Deus criou a família, homem e também mulher. Criou Deus o homem, a sua imagem. Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. A criação da mulher. A mulher foi criada para completar a vida do homem, para que ambos fossem a família. O Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, olha, essa palavra aqui quem falou foi Adão, viu? Foi o homem. Esta sim será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Muitos pensam que essa palavra foi Deus que falou. Não foi, foi Adão. Olha aqui. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versos 22 e 23. A família é um projeto de Deus, como eu falei, né? É um projeto eterno de Deus. Ele quer ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29. Gênesis 1, 26, 27 e 28, se eu não me engano. Deus percebeu que o homem precisava viver em família, porque todos os seres tinham seu par, menos o homem. O casamento, família, formava uma unidade espiritual, emocional e física. Quando você se casa, quando você se torna um através da relação sexual, você se torna um de forma espiritual, física e emocional. É muito sério. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Só para conhecimento. Quando uma pessoa adultera ou tem sexo fora do casamento, tem microfone ligado aí. Microfone ligado. É da Rosa.
Irmã Rosa, se puder desligar seu microfone, está dando microfonia. Quando alguém adultera, certo? Ele tem relação sexual com uma pessoa fora do seu casamento, ele está se tornando um com aquela pessoa. E os demônios que estão naquela pessoa, certo? Podem passar para ele. Por quê? Porque ele se tornou uma só pessoa com aquela outra. Veja a seriedade. Porque o casamento, ele nos une, ele traz unidade espiritual, emocional e física, tá? Isso é muito importante. Os dois são uma só carne. Então, o marido sozinho não é uma família, não está completo, não é um casal. A esposa também. Os dois juntos se tornam uma família, tá bom? Irmã Rosa, o seu microfone está aberto. Isso, melhorou agora. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Só reforçando, tá? O que é uma ajudadora idônea? É uma pessoa capaz de estar ao lado do marido. A costela foi tirada do lado, certo? A mulher nem está à frente do homem, nem está atrás do homem. Ela está ao lado. Claro, ele é o cabeça. Ele tem mais responsabilidade, mas ela está ao lado para auxiliá-lo, certo? A mulher é uma companheira e ela tem que ser ativa e não passiva. Então ela compartilha com seu marido de tudo. Ela sonha, ela projeta, ela planeja junto com ele e ele junto com ela. Ele ouve as opiniões dela. Quem toma a decisão final é ele. Mas os dois planejam juntos. O marido ouve a esposa ouve o marido. Entendeu? Então, isso é ser um ajudador idôneo, alguém capaz de estar ao lado de alguém para auxiliar. Ok? A instituição da família. A bênção de Deus está com a família, desde o começo da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele os abençoou e disse: sejam fecundos. Não é isso? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28. Deus cuida da família, não tenha dúvida disso. Não existe uma vida familiar sadia sem Deus. Eu digo que uma família sem Deus, ela não vai resistir por muito tempo. Porque quando vierem, e vão vir, as ondas, as tempestades, os vendavais, virá a separação inevitável. O que mantém uma família é o Senhor. Ele é a base, a estrutura. Se ele for a base e a estrutura, essa família vai resistir às tempestades, os vendavais, os terremotos, as ondas, mas ela vai permanecer, porque o Senhor é a estrutura, o alicerce dessa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, verso 1. E também depois você pode ler Salmo 128, Josué 24:15. Eu mandei já o material, certo? Das duas aulas de hoje para o Telegram, certo? Então você já pode, depois da aula, se não fez ainda, já pode baixar esse arquivo para poder fazer um estudo, reforçar o estudo, a aula, enfim, tirar algumas dúvidas, como também assistir o vídeo que será postado no YouTube. Deus ensina a família. Deus trabalha com a família. Deus nos instrui em sua palavra, no que devemos saber sobre seu padrão. Casamento, 1 Coríntios
7, depois os irmãos dão uma lida. Marido, papel do marido, como deve ser o casamento cristão. O marido, 1 Pedro 3,7. Tem outros textos. A mulher, Efésios 5,22. Os pais, como eles devem agir com os filhos, Efésios 6,4. Filhos, como eles devem agir com seus pais, Efésios 1, verso de 1, Efésios 6, versos de 1 a 3. A palavra de Deus na família. Deus honra e abençoa quando a família permanece na palavra. Não tenha dúvida. Não somente a família, como qualquer ser humano que permanecer na palavra, Deus vai honrar e vai abençoar. Ainda que seu cônjuge, seus filhos, saiam da palavra, permaneça fiel à palavra, que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Deuteronômio, versos 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A família é a base da sociedade, nós já falamos sobre isso, né? A célula máter, a célula mãe. O ciclo de renovação da sociedade está baseado na multiplicação da família. O casal tem filhos. Os filhos desse casal vão ter filhos. E os filhos terão filhos dos filhos. E assim vai sendo dado continuidade à sociedade e à raça humana, através da multiplicação que se dá através da família. Tá? Então, essa renovação da sociedade vem através da família. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amados, nós temos que ter muito discernimento, porque o projeto de Deus para uma família nunca foi e nunca será a separação. Moisés, ele permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus fala no Novo Testamento que não foi assim desde o início. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e constituiu a família, os abençoou. Mas, infelizmente, nos nossos dias, nós vemos até pastores casando e se separando. Tem um aí que eu conheço que já se separou e casou, sei lá, perdi as contas. 3, 4, 5 vezes. Parece brincadeira, né? Então, não vou dizer que não exista motivos para uma separação. No caso de agressão física, não dá para ficar junto. Porque onde é que vai parar? Vai terminar um matando o outro, né? Ou o marido mata a mulher, ou a mulher mata o marido. Quem for mais rápido aí na sua ação, mais astuto, vai fazer primeiro. Geralmente é o homem. Então, a agressão física, infelizmente, não dá para continuar. Não tem como. Certo? O caso de traição, está previsto lá, o Senhor Jesus falou. Aqui tem duas soluções. Uma, pode haver perdão. O marido traiu a mulher traiu o marido, o cônjuge pode perdoar. E Deus pode restaurar o casamento. Ou o marido traído ou a mulher traída simplesmente não aceita e se separa. Agora, eu não aconselharia permanecer se a pessoa que traiu não se arrependeu. Porque se ela não se arrependeu, ela vai continuar traindo, e aí? Você vai viver o resto da vida sendo traída? Bem, se você consegue conviver com isso, perdoar e ficar orando por ele, para que Deus restaure a ele e a sua família, amém.
faça isso. Mas se você não consegue, você não é obrigada a ficar passando por essa situação. Nem o homem, nem a mulher, tá? A questão, uma questão é você trair uma vez e se arrepender e nunca mais fazer isso. E o cônjuge lhe perdoar, você pedir perdão e você mudar de atitude e Deus restaurar a família. A outra é você viver na prática do pecado, adulterando. Seu modo de vida é um modo de vida promíscuo, adúltero. Aí, meu irmão, certo? Aí é difícil. Pode ser que existam irmãos que consigam conviver. Eu até conheço uma irmã que conseguiu conviver por muitos anos com o marido dela fazendo isso, ela sofrendo, orando, jejuando, por mais de 30 anos essa situação. E ele ainda não se converteu, viu? Eu não sei se ele mudou de atitude, mas ele não se converteu. Mas ela está lá pagando o preço. Mas nem todos vão conseguir fazer como ela está fazendo, como ela fez. Ok? Marcos 10, versos 7 a 9. Alterações do padrão. Cenário social. Desvalorização da família. Infelizmente. Qual o modelo da sociedade hoje? Estão querendo empurrar goela abaixo que uma família não é somente um homem e uma mulher, mas que pode ter diversas variações. Colocar até um mais agora no final, porque pode acrescentar o alfabeto todo. Isso é uma desvalorização da família e da própria palavra e do próprio Deus que instituiu a família. Certo? Separação, como se o casamento fosse um contrato e não algo divino e eterno, de forma banal, por problemas bobos. Ah, acabou o amor. A palavra diz que Deus derrama amor nos nossos corações a cada dia. Deus pode restaurar o amor em qualquer família, em qualquer casal. Ah, nós somos incompatíveis. E por que não viu isso no namoro e no noivado? Só viu no casamento que tem incompatibilidade? Enfim, são motivos bobos, certo? Isso aqui é uma desvalorização do casamento. Porque não é um contrato. Embora hoje muitos estejam fazendo contrato, né? Porque sabe que não vai durar muito. Quer dizer, já estão se unindo, fazendo um contrato, porque sabe que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Ou até meses. Incentivo do adultério, de todas as formas e por todos os meios. Antes, era apenas os homens que apareciam mais na questão do adultério. Hoje em dia, está igual. Da mesma forma que o homem adultera, a mulher também. E às vezes faz por raiva. Ah, ele fez isso, eu vou fazer também para descontar. Não sabe ela que maldição ela está trazendo para ela. Porque uma coisa é ele ter pecado, se tornando um com outra pessoa, ter atraído até maldição e demônios da vida da pessoa para a vida dele. Mas ela fazer a mesma coisa é burrice. Pagar com a mesma moeda, não é isso que o Senhor nos ensinou. Nós vivemos num mundo erotizado. Tudo, tudo aponta para o sexo. Os desenhos animados hoje apontam para o sexo. Programas infantis apontam para o sexo. Sem falar nos adultos, nas novelas, nos filmes, nas propagandas. Em todo lugar, nas roupas que as pessoas vestem. Sabemos que o homem é atraído pelo que ele vê e as mulheres vestem cada vez roupas mais decotadas, mais transparentes, mais curtas. E por aí vai, não é só o homem, a mulher também. Principalmente aquelas que trabalham fora, que estudam, são assediadas constantemente.
tanto o homem quanto a mulher. Então, a batalha, meu amado, é como aquela música do Thales Roberto. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação. Mas você vai dizer não ou sim? Para você dizer não, você tem que ter nascido de novo. E tem que ser cheio do Espírito Santo, estar em comunhão com Deus. Senão você não consegue dizer não ao pecado. É impossível. A natureza pecaminosa vai falar mais alto. Porque quando o homem nasce de novo, ele não nasce por completo, porque a carne continua a mesma. A carne só será glorificada quando Jesus voltar. Aí será uma carne glorificada, livre da tentação do pecado. Mas por enquanto não. Nós nascemos de novo no Espírito e a nossa mente, a nossa alma, ela é renovada pela palavra a cada dia. Deve ser renovada a cada dia pela palavra. Inversão dos valores, dos papéis na família. Isso aqui é algo terrível também. Um padrão totalmente diferente do que a Bíblia define. Às vezes, a mulher assume o papel do marido, porque o marido não assume o papel dele. Ou vice-versa. Então, são alterações, inversões dos valores do papel da família, de cada um. Cada um tem o seu propósito, o seu valor, a sua missão, a sua posição. Hoje, sabemos que não é como algumas décadas atrás, onde somente o homem trabalhava. Hoje, a mulher também tem que trabalhar para ajudar no orçamento. E até para ela se sentir bem, né? Ter uma profissão e tudo. Mas mesmo assim, não podemos esquecer do papel de cada um. O homem é o provedor principal. Ainda que a mulher trabalhe, o homem é provedor principal. Os dois vão ter tudo em comum. O certo seria a renda do marido mais a renda da esposa, somados, e a partir daí vai tirar o dízimo, vai pagando as contas. O certo seria isso, uma outra ideia. Olha, você paga isso, isso e isso, eu pago isso, isso e isso, de acordo com o que cada um ganha. Mas o provedor principal da casa é o marido. Ele é o cabeça. Alteração do modelo da relação dos pais com seus filhos e vice-versa. Também tem sido um problema sério. Filhos não respeitam os pais, pais não respeitam os filhos, e isso tem causado muito problema. O capelão tem que estar ciente de tudo isso para poder aconselhar uma família. Eu estou dando pinceladas, que eu não estou falando especificamente de família, mas de capelania familiar, então estou tendo que dar umas pinceladas. Cenário familiar, relacionamento do casal, problemas comuns, falta de diálogo, marido e esposa não conversam, não são amigos, não abrem o coração um para o outro, não diz o que estão sentindo, não diz o que não estão gostando, não diz o que não concorda, não falam o que pode melhorar, enfim, não há diálogo. Discussões, brigas, intrigas, principalmente na frente dos filhos, que podem, né, agravar até a agressão. Acusações, um acusa o outro, mas ninguém para analisar. Peraí, em vez de eu dizer o defeito da minha esposa, eu vou fazer o seguinte: eu vou ver os meus defeitos e as virtudes dela. E ela vê os defeitos dela e as minhas virtudes. Vamos fazer esse exercício? É bem melhor. Infidelidade, isso aqui pode acabar um casamento, né? Mas que prejudica muito, prejudica. Ciúme. Existe aquele ciúme doentio. Esse ciúme doentio não é sadio. Ele não é normal. Certo? Às vezes, o cônjuge não ajuda. Ele dá realmente motivos para que o outro desconfie. Mas às vezes é algo doentio. E se é algo doentio, tem que ser combatido.
pela própria pessoa. Senhor, eu não aceito esse ciúme doentio, não. Eu quero confiar no meu cônjuge, me ajuda, trabalha isso, porque o ciúme doentio ele traz prejuízo. Você começa a sufocar a outra pessoa. Desemprego também é algo que prejudica, porque mexe na finança, falta dinheiro para as necessidades, para os filhos, e isso gera também problemas até de separação. Álcool ou drogas, não precisa nem falar, né? Isso aqui é terrível no relacionamento. O marido alcoólatra ou drogado, viciado em drogas ilícitas, bate na mulher, bate nos filhos. Geralmente é o homem, né? Pode até acontecer de ser a mulher, mas geralmente é o marido. Violência doméstica, como eu falei, a questão das acusações, né? Isso aqui começa essas intrigas, confusão, chega a violência. Chegou a violência doméstica, se não for tomada uma decisão, vai terminar tendo um femicídio ou algo parecido. Ou o marido mata a mulher, ou a mulher mata o marido, tem que parar antes disso. E aqui eu aconselho, pastor Mário, se chegou a esse nível, esse estágio, denuncie a polícia, porque não dá para continuar assim. Vai terminar com a morte de alguém. Traumas. Às vezes você traz traumas do passado ou até de outros relacionamentos. Você precisa de cura, certo? Tanto tratamento psicológico, se for o caso psiquiátrico, e aconselhamento pastoral, que o capelão ele vai fazer um aconselhamento pastoral naquela família. Doenças, infelizmente, às vezes por exemplo, né? É muito raro, mas uma jovem de 20 anos se casa com outro jovem de 25 e ele fica tetraplégico. Bem, ela vai ter carências afetivas, emocionais, sexuais, e ele não pode mais satisfazer. E aí? Termina tendo a separação. Alguns casais raríssimos que eu me lembro agora, vem à minha memória, que conseguiram continuar fiéis, cuidando do outro, como a palavra diz, até a morte separar. Né? Diferença de idade chega a ser problema. Quando é uma diferença pequena, 2, 3 anos, tal, tudo bem. Mas quando uma pessoa de 60 anos casa com uma menina, tranquilo, Marisa, seja bem-vinda. Quando um homem de 60 anos casa com uma menina de 30 e 20, meu irmão, vai ter problema. Porque ela vai continuar tendo desejo sexual, isso e aquilo, e o marido não vai poder satisfazer, cumprir a sua missão, seu papel. Infelizmente, vai terminar dando em traição, em adultério e separação, certo? Então, essa diferença de idade muito grande causa problema no relacionamento. Pode até a separação. Diferença de ideais. Então, meu irmão, eu já vi aqui um casal que queria casar, ele cristão, ela não. Bem, quer casar porque quer, o pastor vai dizer que não? O pastor vai aconselhar, meu irmão, não case. Não case, vai ter problema. Mas eu quero, tá bom, case. Casou. Quando foi no carnaval, ele queria ir para o acampamento da igreja e ela foi para onde? Pular o carnaval. Olha a bronca que deu. Traição, separação. Não dá certo, meu irmão. É por isso que o cristão deve casar com o cristão. Morte de um familiar é um caso que muitas vezes pode levar à separação. Eu já vi muitos casais que se separaram após a morte de um filho.
certo? Problemas financeiros, já falei, leva sim à separação, infelizmente. Principalmente quando não se entende que aquelas palavras que o pastor, o padre fala ali, né, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, até que a morte os separe, enfim. E aí a situação aperta, aquela pessoa já não tem mais aquele luxo, né, ou conforto que ela tinha antes, não pode fazer as mesmas coisas, dar os mesmos passeios e vestir as mesmas coisas, comprar o que ela gosta de comprar, enfim, termina se separando. Seria a solução a separação? Não, felizmente não, mas acontece. Formação dá problema também. Não era para dar. Eu vi um casal agora de pastores, já com na faixa aí dos seus 60 anos, por aí, ou um pouco menos. Ela, doutora na área de ensino, não sei se é pedagoga ou se é formada em letras, e é doutora, professor de universidade, ele pastor, e ele é mestre de obras. Acredito que ele tenha segundo grau, não sei. Aí o que aconteceu? Separaram. Porque a mulher fica achando que sabe mais do que o homem, ganha melhor do que o homem, e começa a botar o homem para baixo, e começa a gerar uma série de conflitos, termina se separando, infelizmente. Poderia se conviver bem, mas às vezes dá problema. E outros problemas de ver familiares que se a gente ficar falando aqui vai ser a noite toda. Deixa eu ver aqui o anterior. Amizades. Amados, cuidado. O que a palavra diz é verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, mulher, com quem você conversa e abre o seu coração, de quem você ouve conselho. Cuidado, marido, homem, com quem você conversa, de quem você ouve conselho e abre o seu coração. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente que vai dizer, rapaz, deixa essa mulher para lá, rapaz, que mais tem a mulher aí. A amiga vai dizer, rapaz, deixa esse homem, rapaz, tá cheio de homem aí. Por causa disso, tu vai ter que aguentar isso. Coisas que poderiam ser resolvidas conversando, orando, através de aconselhamento, psicoterapia, mas por conta de amizades, termina-se relacionamentos, infelizmente. Cenário familiar. Relacionamento dos pais e filhos. A gente sabe que nos dias de hoje, principalmente, tem muitos problemas, principalmente em relação a drogas, principalmente em relação a relacionamento, principalmente em relação a fases antecipadas. São crianças querendo viver como adolescentes, adolescentes querendo viver como adultos. E isso gera muito problema numa família. Saber administrar isso, só o Senhor mesmo para dar graça. Pais que não têm diálogo com os filhos, falta de exemplo, diz uma coisa, mas faz outra, ensina uma coisa, mas faz totalmente diferente, orientações inexistentes, não orienta os filhos de forma alguma, em nada, sobre a vida sexual, sobre como é o mundo, sobre como é isso, como é aquilo. Não há compreensão quando os filhos erram. Afinal de contas, somos humanos, seres humanos, e humanos erram. Irresponsabilidade dos pais, deixa os filhos largados, né? Viverem sua própria vida do jeito que eles quiserem. Não conversa, não tem diálogo, não ensina, não educa, não faz nada. Não corrige. E a violência doméstica, né? A vara é bíblica, mas a vara é bíblica até um certo ponto, certo?
para você pegar, embora a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo, enquanto o filho for tolo, merece vara. Mas, se você for pegar um adolescente e dar uma surra nele, uma vara nele, uma correção nele, você pode causar mais ódio, certo? Mais ira a ele. Então, uma conversa ou um corte em alguma coisa que ele vá sentir, surte mais efeitos. Sabe de uma coisa, meu filho? Olha, você vai ficar um tempo sem celular, pega o celular dele. Vai ficar um tempo sem notebook, guarda o notebook. Ele vai sentir mais, certo? Sem ficar com tanta revolta do que se ele levar uma surra. Então, a vara é para a criança, enquanto está sendo formada a personalidade dela. De 4 anos até 6 anos ali, a personalidade da criança já está formada. Passando daquilo, a vara já não vai ter tanto efeito. É mais o diálogo, a conversa. Cobranças excessivas, não cobrar demais. Cobrar. Não pode ser omisso na cobrança, mas também não pode ser excessivo. Tem que ser equilibrado. Filhos, né? Agora o problema é que os filhos desobedientes é o que mais nós vemos hoje, principalmente na fase da adolescência, rebeldia, problemas na escola, saúde limitada, às vezes por conta dos maus hábitos, não é isso? E até também de uso de drogas, problemas psicológicos, depressão. A gente vê muito adolescente com depressão e até cometendo suicídio. Esses dias, a filha de uma amiga nossa, adolescente, cometeu suicídio. Graças a Deus, chegou a ser socorrida e está viva. Mas são casos sérios que têm que ser tratados. Namorados, às vezes por conta de um namorado, se faz besteiras e por conta de um namoro que foi encerrado, comete-se o suicídio. Temos que estar atentos, pais. Nós, pais, temos que ficar atentos. E amizades, como sempre, né? Sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, e os filhos têm uma atração por pessoas problemáticas para serem seus amigos. É algo impressionante, diabólico. O diabo parece que escolhe a amizade dos nossos filhos mesmo para tocar horror. Locais frequentados, esteja observando os locais que seu filho frequenta. Se ele se tornou, de repente, uma pessoa violenta, tem alguma coisa aí, tem que ser investigado. Se ele está usando drogas, se ele está pegando coisas dentro de casa para vender, ou coisas dele, ou coisas da casa. Prostituição, né? É um sexo antecipado, sem maturidade, sem responsabilidade e fora da bênção do Senhor, que é o casamento. Crimes, alguns até filhos de pessoas, como eu já estava conversando com a minha mãe, ela estava falando que o advogado foi soltar o filho de um homem rico, sabe por quê? Ele estava roubando o som do carro das pessoas. Ele não precisava disso, mas por conta das influências das amizades, ele ia lá e fazia. Se era para droga ou não, ou se era por diversão, entre aspas, não sei. Mas temos que estar atentos. Opção sexual, muito cuidado se o seu filho, desde pequeno, começa a ter trejeitos, ou sua filha, puxando para um lado ou para o outro. Corrija, ensine, mostre, ore. Porque se você não cuidar desde cedo, poderá na frente você ter um problema seríssimo nas suas mãos, que vai trazer muita tristeza à família como um todo. O novo casamento também traz muitos problemas, tá? Para todo mundo, para o marido, para a esposa, para os filhos. Porque o resto da vida vão estar ligados por conta dos filhos. Mas os filhos são os que sofrem mais, embora também o homem e a mulher sofram com esse novo casamento.
Cenário familiar, família destruída, problemas comuns, problema para a sociedade. É daí que vai surgir os drogados, os criminosos, né? Os que vão procurar as homossexualidade, enfim, o desajuste na família será um desajuste na sociedade. Problemas comuns, separação, casos na justiça, briga na justiça, ameaças, descaso das partes, relação conturbada de pais e filhos, separação dos filhos, nova família gerando a falta de referência, morte de um filho ou casal. Tudo isso aqui que eu falei são cenários possíveis nas famílias que nós poderemos enfrentar, tanto na nossa quanto naquela que nós vamos aconselhar. E que nós temos que ter noção para poder aconselhar segundo a palavra. Cenário familiar, família inexistente, problemas comuns, preso. Um dos pais presos, geralmente é o marido. Alguns dos pais no hospital, isso aqui também causa problemas, certo? O filho sente a ausência, a falta de uma referência dentro de casa, a falta do amor, do carinho. Asilo, alguém que está aí com problemas, né, mentais. Orfanato, crianças que estão no orfanato. Comunidade terapêutica, alguém que está precisando de terapia. Pais que, por alguns motivos, saíram de casa e estão morando na rua, o pai ou a mãe ou o casal. Ou mora sozinho, não quer saber da família, não quer saber dos filhos. Tudo isso gera problemas. Tudo isso vai ter consequências. Reestruturação. Restaurando a família. O capelão deve estar devidamente preparado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tem que estar preparado. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Trabalho se dará mediante pedido da família ou orientação pastoral. Bem, como é que o capelão vai chegar à família? Ou a família pede, ou ele conhece algum, o pai, a mãe ou o casal, certo? Ou o pastor pede para que ele faça uma visita àquele casal para aconselhar, e ele vai como capelão, certo? Para aconselhar. Ele pode ser convidado até por um amigo daquela família, um irmão que sabe que estão passando por problema, como aconteceu comigo, me chama e eu vou lá visitar aquela família e aconselhar, e ajudar, e orar, e orientar. Conversar com a família, diagnosticando os problemas e pedir direção necessária ao Espírito Santo. Sempre que eu vou orientar, eu digo: Espírito Santo, me ajuda, me orienta. Precisamos dele. Sem ele, nada podemos fazer. Se necessário, solicite permissão para desligar aparelho de TV ou rádio que possa interferir na conversa, desviando a atenção. Bem, queridos, já cheguei em casa várias vezes de casais para aconselhar que a televisão estava ligada numa altura e um dos cônjuges, ou os dois, olhando para a televisão, enquanto eu falava para ninguém. E eu, com toda a educação, por favor, poderia desligar aqui a televisão, para que a gente possa ter um tempo aqui para a gente agora? Evidentemente que ninguém vai se negar, vai lá e desliga. Você precisa da atenção deles. E se tem rádio, TV ligado, vai tirar a atenção da pessoa.
ensinar o grande valor da família para Deus, sempre à luz das Escrituras e com a graça divina, não impondo qualquer questão. Você vai mostrar a verdade, vai mostrar a palavra, vai mostrar o princípio, mas quem toma a decisão são eles. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mostrar que a restauração da família é possível e extremamente necessária para que fatos ainda piores não venham a acontecer. Mostrar a eles, deixar eles cientes, olha, se não houver uma restauração, uma mudança aqui, um arrependimento, coisas piores vão acontecer. Tem que ser tratado com urgência. Tem que deixar o casal ciente disso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, Atos 16, 31. O capelão deve ser solícito, estar disponível sempre que a família necessitar de ajuda. Começou a ajudar uma família, dá telefone, liga. Se eles ligarem prontamente, você vai lá o mais rápido que você puder, certo? Para assistir aquela família. Sempre ser imparcial, considerando que a verdade nunca está completamente em um dos lados da discussão. Considerar que toda a família é vítima e perde com as rixas, pois todos estão no mesmo time jogando pelo mesmo objetivo. Deixar isso claro para eles, que eles não são inimigos e que é Satanás que está provocando tudo aquilo. O maior interessado na separação é Satanás. Certo? Ser imparcial, ouvir os dois lados, nunca ouvir um lado apenas. Procurar ouvir os dois lados. Ouvir as duas versões. Nunca ir sozinho a casa quando só tiver uma pessoa na residência. Bem, se eu vou aconselhar apenas um homem, eu posso ir só. Se eu for aconselhar uma mulher, eu tenho que levar minha esposa, não posso ir só. Não convém, não é prudente. Evitar a aparência do mal. Se eu vou aconselhar uma família, vai eu e minha esposa. Se eu vou aconselhar uma mulher, vai eu e minha esposa. Ou vai só minha esposa. Se eu vou aconselhar um homem, aí eu posso ir só. Posso ir com minha esposa, mas posso ir só. Mas eu não posso visitar uma mulher sozinho, e a minha esposa visitar um homem sozinho para se aconselhar. Mas nós temos que evitar a aparência do mal. Ainda que nada aconteça, mas nós temos que ter cuidado, vigiar. Começar o processo de restauração promovendo o entendimento, a união e a harmonia entre as partes, considerando que a paz excede a razão. Amados, às vezes é melhor perder a razão para não perder a família. Às vezes você está com toda a razão e você vai lá e pede perdão, mesmo estando certo. Você desmantela toda a estrutura, todo o trabalho, toda a arquitetura do diabo ali. Você desmantela tudo, quebra a pessoa no meio. Ela vai dizer, poxa, era para eu pedir perdão, eu que estou errada. Foi ele que pediu, foi ela que pediu. O mais importante é a paz do que a razão. Sempre. Colossenses 3, de 13 a 15. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos.
Aleluia. Criar o ambiente necessário para que Deus possa agir, orando com a família para haver libertação da opressão e liberação de perdão. Com certeza aquela família está sendo oprimida por Satanás. Tem que orar pela paz, pela libertação dessa opressão e também pela liberação do perdão, porque às vezes um dos cônjuges estão tão magoados, ou os dois, que não consegue liberar o perdão. E enquanto não libera o perdão, Deus não age. E Satanás está cirandando, bagunçando, fazendo o que ele quer, porque ele tem legalidade através da falta do perdão. Tratar cada problema de uma vez, conforme a gravidade, mas sempre promovendo a união, o entendimento e a harmonia, eliminando os conflitos e discussões, mostrando sempre que tais atitudes geram mais problemas e a volta ao primeiro estado de discórdia. Tá? Isso aqui é importante, gente. Tratar cada coisa de uma vez. Não tem que tratar tudo de uma vez. E também não deixa acumular. Teve um problema hoje, procura resolver hoje. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque cada problema não resolvido é um tijolo. Amanhã vem outro. Amanhã vem outro. Daqui a pouco tem um muro de separação entre o casal. Nunca julgar os casos, mas sempre mostrar a solução conforme o padrão divino, conforme a Bíblia. Não há para Deus um homem sequer que não possa salvar ou um problema que ele não possa resolver. Quando você for aconselhar, não julgar, mas mostrar a palavra. O que é que a palavra diz a respeito daquilo? Entendeu? Sempre usar a palavra como referência. Não intervir na ação dos casos judiciais, mas promover a paz, salvo por solicitação do agente judicial competente e apenas emitir o parecer segundo o trabalho da capelania espiritual. Se você for solicitado para dar um parecer sobre a situação, você dá. Agora, eu já intervi. Eu fui para Porto Alegre em 2015. Cheguei lá, tinha um casal separado que eu conheci lá e que ia assinar o divórcio naquela semana. Deus uniu a oração dele com a minha. Ele orava para que Deus enviasse alguém de fora para falar com ele, com a esposa dele. E eu orava para que, indo a Porto Alegre, eu fosse útil na vida de alguém. Deus uniu as orações. E aí, depois de conversar com eles, ficar até de madrugada, ele pedir perdão a ela, eu aconselhei ela a cancelar, porque foi ela que pediu a cancelar o divórcio. E ela fez isso. E nós continuamos aconselhando, discipulamos ele, e isso já vai fazer 6 anos, ou já fez 6 anos, e eles estão juntos, graças a Deus. Mas cada caso é um caso, tá? E o Espírito Santo vai dar a direção certa para cada caso. Procurar sempre orar com a família antes de deixar a casa, restabelecendo a paz e a bênção divina sobre aquele local. Antes de ir embora, ore e abençoe a família, a casa, entendeu? Os filhos e etc. Orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:8. Alguma pergunta? Algum irmão amado tem alguma pergunta? Se tiver, por favor, que faça agora, porque eu vou para capelania escolar. É pequena, a gente não vai tomar muito tempo, dá para a gente fazer hoje. E aí a gente encerra o nosso curso. Alguma pergunta? Se tiverem, essa é a hora. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então, graças a Deus. Vamos lá. Capelania escolar.
Você pode ser um capelão que não é da área de ensino e ser convidado, como eu já fui, para ministrar a palavra, para fazer oração na escola, tá? Para aconselhar um aluno ou vários alunos, enfim. E você pode ser um capelão que tem algum curso na área de ensino, faça parte daquela instituição de ensino, vai ser até mais fácil para você fazer esse tipo de trabalho, tá? Então vamos lá. Entende-se por capelania escolar ou capelania educacional o ramo da capelania voltada para a ação pastoral dentro das escolas ou instituições de ensino, creches, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, cursinhos, EJA e universidade. Podemos definir capelania como um serviço de apoio e assistência espiritual comprometida com a visão da integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito. Sua função é de orientar e encorajar nos momentos de crise, reavivando a fé e a esperança de quem necessite, fazendo-se presente nos momentos de crise da vida, compartilhadas no aconselhamento pastoral, consolando e trazendo alento. A atuação mais comum no ambiente escolar desempenhada pelo capelão é cultos com os alunos, já fui convidado por escolas para fazer isso, aulas de ensino religioso ou educação cristã, você pode ser convidado, aconselhamento pastoral, você também pode ser convidado para aconselhar alguma criança, jovem, adolescente, até um adulto na universidade. Presença nos velórios e sepultamentos. Aqui é mais para capelania funerária, né? Cultos especiais, devocionais, setoriais e nas formaturas. Eu já fui muito convidado para a formatura, certo? Não me lembro da última, mas teve um irmão, amigo meu, estava se formando não sei se na área de saúde, não me lembro agora qual curso, parece que era fisioterapia. Aí sempre nas formaturas tem um padre, um espírita e um pastor. E eu fui convidado por ele e pela turma, pela faculdade, para dar a palavra como pastor, certo? Nas formaturas. Visitação a enfermos nos lares, avaliação de material didático. É raro, mas pode acontecer de uma escola, principalmente que seja cristã ou tenha valores cristãos, pedir para um capelão, um pastor, dar uma avaliada no material didático, principalmente com essa questão que estão querendo agora, né, jogar de goela abaixo para nossas crianças. Distribuição de literatura confessional, tipo um evangelismo, né? Palestras que ofereçam assuntos relevantes, como orientação bíblica, envolvendo alunos, pais e professores. Você pode ser convidado para dar palestras na escola, não somente com os alunos, mas com os pais e professores. Falar sobre família, sobre relacionamento de pais e filhos. Exemplo, né? Incentivo e acompanhamento de grupos de oração e devocionais de alunos e funcionários, certo? A escola pode ter um grupo de alunos e também de funcionários que fazem grupos de oração nos intervalos ali, certo? Devocionais, e você pode ser convidado para participar de um momento como esse. Assistência social e incentivo aos trabalhos voluntários e filantrópicos. Você pode conversar com a coordenação, a diretoria da escola. Por exemplo, no nosso caso, Projeto Atos 2, precisamos muito de voluntários, então poderia chegar numa escola cristã, sendo um horário, claro, né? Que eu faço de madrugada, ficaria difícil, só se fosse faculdade. Mas sendo durante o dia, pode falar com alguma escola
para que alguns alunos que assim se interessarem e os pais permitirem, possam nos ajudar a fazer a distribuição naquela ação social. Isso é muito bom para as crianças. O meu neto, desde pequenininho, que ele vai para o projeto de madrugada com a gente, distribui alimento, faz tudo, ora, certo? Ele hoje tem 8 anos, mas ele começou bem cedo. A capelania escolar possui um público-alvo variado, que parte dos alunos e seus familiares ou responsáveis diretos ou até colaboradores do corpo docente e administrativo. Enfim, todos que se envolvem ou são envolvidos no processo educativo e que estejam passando por conflitos na esfera pessoal e familiar. Então, seu público-alvo não é só os alunos, o corpo docente e também o pessoal que trabalha na parte administrativa. Precisou, está passando por problema, o capelão pode ir lá orar, aconselhar, ajudar. A capelania escolar se interessa pela vida integral do ser humano, e isso abrange a geração da vida eterna dentro da personalidade humana em direção à semelhança com Deus que a dá. O que é o trabalho de capelania ou instituição de ensino? O trabalho de capelania é basicamente assistência espiritual, desenvolvido através de mensagens, aulas, aconselhamentos, visitação e acompanhamento diante de situações especiais, certo? O trabalho de capelania não tem por objetivo atender pessoas de uma determinada denominação religiosa. Eu acho isso aqui muito discriminatório. O capelão ele pode atender qualquer um, de qualquer denominação. Não tem problema nenhum. Você não vai se meter na religião ou na denominação daquela pessoa. Você vai na palavra. Você vai ajudar. Agora, se ela já está tendo um acompanhamento da denominação religiosa dela, aí tranquilo. Aí você deixa para lá, parte para alguém que esteja precisando, que ninguém esteja ajudando. Mas visa atender todo e qualquer ser humano disposto a receber auxílio espiritual, um ombro amigo e ouvir uma palavra de consolo, conforto e encorajamento. Conclusão: a capelania dirige sua atenção para o desenvolvimento de toda a realidade humana, para que possa refletir com perfeição cada vez maior a personalidade de Jesus Cristo, nosso maior exemplo de mestre, servo e senhor. A capelania escolar, através da pessoa do capelão escolar, destina-se a demonstrar com simplicidade como a tarefa de ação espiritual na escola pode trazer benefícios eternos para a comunidade escolar e para toda a sociedade. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Eu estudei no Americano Batista, aqui em Recife, e lá no Americano Batista tem aula de religião. Tem aula de religião na sala e tem aula de religião no auditório. Faz parte do currículo escolar da grade. Tem o seu dia e seu horário marcado. E toda aula de religião no auditório era convidado um grupo de um ministério de louvor de alguma igreja para ministrar o louvor. Era convidado alguma pessoa para dar seu testemunho. Geralmente, como a gente era criança, né, adolescente, jovens, né, para dar seus testemunhos. Eram convidados pastores para dar palestras, para ministrar a palavra, certo? E nós podemos ser convidados para momentos como esse. É por isso que no início eu falei, temos que estar preparados, certo? O capelão tem que estar preparado todo tempo. Alguém tem alguma pergunta? Nós encerramos nosso curso de capelania agora e eu gostaria de ouvir vocês. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, fale agora.
Nada, Berg. Juscelio e Marcelina. Tranquilo, Fernando, tranquilo, pastor. Evandro, Lucivânia, Carlos, Marisa. Alguma dúvida? Não, né? Não, pastor, foi bem clara. Então, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Estou maravilhado pelo curso, foi maravilhoso. Glória a Deus. Fico feliz, Berg. Se vocês puderem fechar o microfone e a câmera, para a gente encerrar. Então, amados, como eu falei, repito, entreguem os resumos para mim, tá? Eu vou encerrar o grupo, mas vocês têm meu contato, continuarão sendo meus amigos, poderão entrar em contato e deverão, certo? Não me abandonem, não esqueçam de mim. Somos amigos e irmãos em Cristo, certo? Vamos manter contato. O grupo vai ser encerrado porque quando houver nova turma, terá um novo grupo. Então tem que encerrar isso, né? Mas mandem os seus resumos, porque a partir dos resumos eu vou mandar a relação para o pastor Vitor e é ele que vai enviar para vocês a credencial de capelão e o certificado. Aí vocês têm que cobrar eles, tá? Entrar em contato com eles, como vocês fizeram no curso de teologia, e ele vai enviar para cada um sem nenhum problema, tá bom? Alguns tiveram problema, como foi o caso do Juscelio, eu dei a ele mais tempo. Veja aí, Juscelio, o tempo que você precisar, 2 semanas, não sei, 3, para que você faça os resumos e me envie. E o restante que está em dia, até semana que vem, envio o resumo dessa aula de hoje, que foram 2 capelanias, né? A familiar e a escolar, e aí eu envio a relação para o pastor Vitor expedir o certificado e a credencial, ok? Quero agradecer a vocês por estarem comigo nesse curso básico de capelania. Acredito que foi muito proveitoso, né? O Josenberg gostou aí, a Mônica também falou na outra aula. Glória a Deus por isso, não sou eu, não sou nada, é o Senhor. Que seja de muita utilidade para a sua vida pessoal e para o seu ministério. Eu sei que Deus está capacitando vocês para vocês serem usados, tá? Não é para você ficar parado sem fazer nada, não. Deus vai te usar na tua família, na tua casa, na escola, onde Deus te colocar. Deus vai usar vocês e vocês serão bênçãos. Amém? Amém. Então tá bom. Graça e paz. E até o próximo curso, né? Amém. Amém? Amém, Amém, eu pastor. vou lhe visitar lá, viu? Pode vir, pode vir. Estou aberto aqui. A hora que quiser. Tá bom? Fica com Tá bom, Deus. Uma boa Saúde. noite. E coloque em prática, que é o mais importante. Tudo que vocês aprenderam. Deus Amém, abençoe. pastor. A paz do Senhor. Amém. Desculpa, caiu minha bateria bem na hora que o senhor ia terminar a aula, pastor. Não ouvi nada do final. Mas aí a irmã pode ouvir no YouTube, que eu vou postar agora. Tá ok? Tá bom, pastor, obrigada. De nada, fica na paz. Amém. Pastor, foi maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todos.